Então nós vamos ver que a epístola é destinada a judeus cristãos que compreendiam perfeitamente essa linguagem teológica, falando sobre, então, o sumo sacerdote Arão, os seus descendentes e também os levitas, que eram da tribo de Levi, como Arão também era, né? Arão era irmão de Moisés e Miriam, filhos de Arão e Joquebede. E Arão foi escolhido por Deus para ser sumo sacerdote. E foi criado então todo um sistema sacrificial para que fossem oferecidos sacrifícios a Deus em favor do povo. Foi criado então um tabernáculo, figura da presença de Deus no céu. Arão e seus filhos foram escolhidos para assumir esse papel de sacerdote, Arão como sumo sacerdote, e a tribo de Levi foi escolhida porque a tribo de Levi se mostrou fiel a Deus e foi capaz até de matar os seus próprios irmãos hebreus para se tornar então fiéis a Deus, servidores de Deus. Deus os escolheu para isso, por causa da fidelidade deles. Então, toda essa tribo de levitas passou a trabalhar no tabernáculo, sendo que a família de Arão assumiu então Arão o sumo sacerdócio, seus filhos foram os seus substitutos, mas no início então ajudavam, seus 4 filhos ajudavam Arão. 2 filhos de Arão morreram, porque ofereceram fogo estranho, desobedeceram a ordem de Deus, no sistema ali de sempre deixar aceso o fogo perante Deus. Nós sabemos que aquele fogo veio de Deus e não poderia ser usado outro fogo. Eles deveriam manter aquele fogo aceso, mas eles fizeram fogo estranho e por isso vieram a falecer. Arão e seus 2 filhos continuaram esse sacerdócio. Arão não pôde entrar na terra prometida, porque tanto ajudou Moisés naquele episódio da água, né, saindo da rocha, apoiou Moisés ali no seu erro, mas anteriormente Arão havia também atendido aos desejos do povo em fazer um bezerro de ouro e adorarem esse bezerro de ouro e dizerem que esse era o Deus que ia guiá-los, porque Moisés estava demorando muito, estava lá no monte, na presença de Deus, recebendo a lei de Deus. Então Arão já transgrediu a lei de Deus já na primeira oportunidade que teve. Arão também fez parte daquele episódio de rebeldia contra Moisés, Arão e Miriam. Mas, olhando no modo geral, Arão fez um ótimo trabalho, ele foi responsável por cuidar dos sacrifícios no seu início, mas não pôde entrar na terra prometida por causa do seu pecado. Então, devido à importância do sumo sacerdote Arão e de toda a ordem levítica para os judeus, então o autor da Epístola aos Hebreus vai mostrar que Jesus é superior tanto ao sumo sacerdote Arão como a toda a ordem levítica que trabalhava então no tabernáculo e posteriormente, já nessa época que foi escrito aqui, trabalhava no templo. Então Jesus é apresentado como o grande sumo sacerdote, porque é filho de Deus, porque entrou na presença de Deus. Também fala que ele era compassivo, então ele amava as pessoas, ele ofereceu-se a si próprio pelas pessoas, por todos nós. Também vemos aqui que Arão era humano, imperfeito, tinha que oferecer sacrifício por si próprio, porque pecava também, tanto que pecou muitas vezes, e tinha fim de dias, morreu. Jesus nunca pecou, era perfeito e pertencia a uma ordem superior de sacerdote. Ele era sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e não segundo a ordem de Arão, porque Arão representava um sacerdócio fraco, que pecava e que tinha fim de dia. Jesus não. Jesus é da ordem de Melquisedeque, sem início de dias, sem fim de dias. Também Melquisedeque não era só um ser humano,
ele era também rei e era também sacerdote. Então Jesus, olha só, é rei e sacerdote. Jesus é superior em tudo a Arão e também a todo o sistema aí, toda a ordem levítica. E se Arão era homem, entendia os homens, entendia porque os homens pecavam, Jesus se fez homem, também foi tentado da mesma maneira que os homens e venceu o pecado e pode ajudar aqueles que são tentados a vencerem também o pecado. Vamos à parte 1 então. Um sacerdócio superior quanto à qualificação. Tópico 1, por representar melhor os homens diante de Deus. Tópico 2, por compreender melhor a condição humana. E tópico 3, pela posição que exerceu. Tópico 1, então, por representar melhor os homens diante de Deus. O escritor de Hebreus mostra que o sumo sacerdote do antigo pacto era escolhido dentre seus pares. Hebreus 5:1. Com essa exposição, o autor quer chamar a atenção para o mistério da encarnação, quando Deus se humaniza para tratar com os homens. Mesmo porque, como afirma certo teólogo, é necessário que um homem seja escolhido para representar homens ao tratar dos pecados deles contra Deus. Jesus, nosso sumo sacerdote, é quem nos apresentou diante de Deus. Ao contrário do sacerdócio arônico, que oferecia ofertas e sacrifícios, Jesus ofereceu sua própria vida como oferta a Deus em nosso favor. Hebreus 4, 14 a 16. Então aqui o autor aos Hebreus vai dizer da humanidade dos sacerdotes, do sumo sacerdote principalmente, que era escolhido dentre os homens, da descendência de Arão. Então Jesus também, filho de Deus, é Deus mesmo, se fez homem para ser o nosso sumo sacerdote. Por quê? Para oferecer sacrifício pelo homem a Deus, era preciso ser um homem que compreendia o homem. Mas o autor aos Hebreus fala que os sacrifícios eram sacrifícios de animais. Principalmente o que? Um cordeiro, que era oferecido. Sangue de bodes, de ovelhas. Mas Jesus não. Jesus ofereceu a si próprio. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele se ofereceu a si mesmo, ofereceu o seu próprio sangue. Então esse é o sacrifício perfeito. Veja só, que Abel, por exemplo, chegou perto desse sacrifício. Ele queria se oferecer a si próprio. Então o que ele faz? Ele mata o animal e coloca então o sangue desse animal no lugar do seu próprio sangue. Então o sacrifício aí é o quê? É um tipo de sacrifício de Jesus Cristo. Quando Abraão oferece o seu próprio filho a Deus, olha aí, é um tipo do sacrifício de Jesus. Então, no primeiro caso, o sangue de um animal substituiu. No segundo caso, o animal também substituiu Isaac. Agora, não tem sacrifício que possa substituir Jesus. Jesus é perfeito, nunca pecou, não tem defeito nenhum. Então como fazer? Então Jesus morre em nosso lugar. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o sacrifício perfeito. No tópico 2, por compreender melhor a condição humana. Para melhor compreender a condição humana, o autor prossegue com sua exposição da função sacerdotal. O sumo sacerdote era alguém tirado de entre o povo e com a capacidade de compreender a condição humana. A palavra compadecer-se, Hebreus 5, 2 e 3, traduz o termo grego metropateia, que significa escolher o meio termo a fim de se evitar os extremos. Um sacerdote que trabalhava com as exigências da lei e, ao mesmo tempo, com as fraquezas humanas, necessitava a todo momento evitar os extremos. Isso se tornava mais emblemático quando ele precisava fazer sacrifícios pelos pecados alheios e os seus próprios. Ele não poderia ser complacente com o pecado, nem tampouco agir com extrema severidade. Na mente do autor sagrado, somente Jesus, o sumo sacerdote perfeito, pôde cumprir esse requisito. Então o que acontecia? Quando o sumo sacerdote Arão ia oferecer um sacrifício, ou seus descendentes depois dele, ele também tinha que oferecer por si próprio, porque ele também pecava. Então ele compreendia que o ser humano errava, era fraco,
ia oferecer o sacrifício. Ele não podia ser complacente com o pecado, concordar com o pecado, senão não precisava de sacrifício. Também não podia condenar já a pessoa, porque senão ele estaria condenando-se a si próprio. Então o que acontecia? Ele ia oferecer o sacrifício, olhava para ele próprio, via a fraqueza e intercedia pelo povo junto a Deus. Agora, Jesus nunca pecou, mas ele conheceu na totalidade o que era a tentação do ser humano, porque ele também foi tentado. E ele, como Deus, ele tem um amor perfeito pelos seres humanos. Então ele compreendia melhor do que qualquer outro os desejos do ser humano, as tentações que ele sofria e a sua fraqueza que o levava muitas vezes a cair nessa tentação. Então ele compreendia perfeitamente isso. Então ele é superior a Arão porque Arão pecava, tinha que oferecer sacrifício por si próprio, mas intercedia pelo povo. Mas Jesus nunca pecou, compreendia o pecado do homem e o podia ajudar muito mais do que Arão. Arão conhecia por fora os homens, mas Jesus conhecia por dentro. No tópico 3, pela posição que exerceu. Não era sumo sacerdote quem quisesse ser, mas aquele a quem o Senhor chamasse. Hebreus 5,4. O contexto deixa claro que a palavra honra tem o sentido de cargo ou posição e está relacionada ao ministério sacerdotal a qual o Senhor delegou a alguém. Ser um ministro do altar era algo extremamente honroso, de grande importância e de muita responsabilidade. Tanto Arão como seus filhos foram escolhidos diretamente por Deus para esse ministério. Êxodo 28:1, Salmos 105:26. Jesus, nosso sumo sacerdote, em tudo foi superior e mais honrado do que Arão, visto pertencer a uma ordem sacerdotal superior e haver sido enviado do céu para essa missão.